Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes do Escuta Estuda. Estamos iniciando nosso segundo áudio resumo de administração financeira orçamentária. Segundo, que vai tratar de PPA, LDO, LOA e todas as especificidades adiante. No primeiro áudio resumo nós falamos dos orçamentos, de como que eles são formados. Antes, tratamos rapidamente aqui das funções econômicas, da função alocativa, que é a oferta de bens e serviços, da distributiva, o próprio nome já dá a dica, da estabilizadora, que visa estabilizar a economia com a política fiscal, política monetária. Política monetária, a título de curiosidade e também importante na área de economia, realizada pelo Banco Central, e política fiscal pelo Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, depende do governo. Falamos disso aí, falamos de como foi chegado à organização do orçamento das finanças públicas atuais em PPA, LDO e LOA, o PED-RAI, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, através do ministro Bresco Pereira. E depois tratamos do orçamento tradicional, que foi até 1964, do orçamento funcional ou de desempenho, foi até 1998. Em 98 para frente tem os efeitos do PED-RAI, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. E aí nós temos, de fato, o orçamento programa. No orçamento programa nós temos a eficiência, eficácia e efetividade, e aí começamos a falarmos de PPA. PPA, que o PPA não é a longo prazo na economia, nas finanças. Nós tratamos de longo prazo quando é 10 ou mais anos, e o PPA é apenas 4. Falando que o PPA ele tem o DOM, diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Não coincide com os 4 anos do governo, pois no primeiro ano, o presidente da República, o governador ou o prefeito, ele vai planejar e enviar para o Poder Legislativo até dia 31 de agosto o projeto de plano plurianual. E aí o Poder Legislativo vai devolver ao Poder Executivo até dia 22 de dezembro o projeto, já com as suas emendas, com todas as suas propostas de mudanças, e o Poder Executivo vai analisar, vai vetar, etc. Então nós temos tudo isso aí que tratamos no último áudio resumo, E para darmos sequência, nós temos que mostrar que o PPA geralmente ele segue alguns anexos, geralmente tem 4 anexos. O PPA ele vai ter geralmente anexos de programas finalísticos, anexo de programas de gestão, anexos de investimentos plurianuais prioritários e anexo de investimento plurianuais estatais independentes. Não é necessário decorar, porque cada um dos PPAs que vão sendo lançados vão modificando. Hoje nós temos o PPA de 2024 até 2027, mas só para tirarmos aqui a dúvida, o anexo de programas finalísticos são aqueles relacionados ao que é planejado para entregar de bens e serviços diretamente à sociedade. Bens e serviços, por exemplo, duplicação de uma estrada, construção de obras importantes, etc. Agora, o anexo de programas de gestão são programas para manutenir ou melhorar a máquina pública. Programas que vão criar uma nova sede do governo, do estado tal, nova sede da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, depende do caso. Investimentos, o anexo de investimentos plurianuais prioritários são os investimentos nas estatais dependentes, essas que dependentes
Quer dizer que elas necessitam de verbas públicas para que elas possam pagar seus funcionários, sua administração. Ela não visa lucro, elas são relacionadas diretamente à prestação de serviços públicos que o governo não possa pagar, que não possa fazer. Ele tem que fazer. E não há iniciativa privada que possa ser delegada ou passado esse serviço, né? Como, por exemplo, segurança pública. Segurança pública não tem como terceirizar essa atividade. E o anexo de investimentos plurianuais e das estatais independentes são aquelas que são investimentos mesmo, na assertiva da palavra, como Petrobras, Banco do Brasil e todas essas outras que são independentes, ou seja, tudo que ela capta no mercado financeiro, nas suas vendas, nas suas atividades, ela consegue, ou pelo menos deveria conseguir, pagar os seus acionistas, pagar a sua administração, pagar os seus empregados públicos, né? Porque diferente da administração direta e parte da administração indireta, os que entram nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas, eles são empregados públicos. Estão regidos pela CLT, mas diretamente a um órgão vinculado ao governo. São da administração indireta, né? Agora, claro, parte da administração indireta também é estatutário, né? Como os funcionários das autarquias, como os funcionários de fundações também. E aí nós temos nesses anexos os projetos, as ações, as atividades e operações especiais. Claro, tudo vai depender da PPA que você está estudando, mas em geral a diferenciação entre projetos, ações, atividades e operações especiais são o seguinte: os projetos, eles são planejados para ter um início, um meio e um fim, são melhorias. As atividades, elas são de manutenção contínua, ela vai estar do início ao fim do PPA, ela não tem um ponto de partida e um ponto final. As ações, elas são geralmente apoio aos projetos, são apoio às atividades ou apoio às operações especiais. As operações especiais são as despesas que são de agregação neutra, aquelas que estão previstas e que lá na LDO estarão no anexo de riscos fiscais. A gente vai tratar deles daqui a pouco, riscos fiscais, que são indenizações, ressarcimentos, tudo isso que possa acontecer na execução da PPA, do plano plurianual, seus programas, seus projetos. Então nós temos todo o programa, ele vai precisar de projeto, de ações, de atividades e operações especiais. Bom, continuando aqui, para tratarmos dessas ações, né, como falamos, os 4 anexos da PPA, e a partir do plano plurianual realizado, feito, nós, uma única vez por cada governo, ou seja, entrou o presidente da República, entrou o governador, entrou o prefeito, ele vai fazer apenas um PPA, um plano plurianual. Nos próximos 3 anos que ele vai ter, não precisa, porque vai ser regido por aquele PPA, né? Só que todo ano vai ter uma lei de diretriz orçamentária e uma lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentária, ela vai olhar para o PPA e vai dizer: neste ano corrente, vai ser importante implementar essas atividades da PPA. As outras vão ficar para os outros anos, porque de acordo com a situação financeira, orçamentária, de acordo com o cenário internacional, de acordo com tudo isso, este ano, com as previsões de acordo com o que é necessário ter de reserva, tudo isso,
A LDO ela vai dizer, vai ser o que vai ser importante, vai ser essa parte do PPA. E ela está dizendo, ela não está dizendo para ninguém nada mais, nada menos do que a lei orçamentária anual. Ou seja, a lei orçamentária anual daquele ano, ela vai ter que obedecer à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É claro que também tem a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, que tem que ser seguida. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também mudou alguns parâmetros. Mas vamos lá. Então nós vamos ter no ordenamento, na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de todo ano, vamos ter o texto principal, o que diz a Constituição Federal, lá no seu artigo 165, parágrafo 2º, e também o que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 101 do ano 2000, a LDO só tinha um anexo. O único anexo era os agregados fiscais, que a gente já vai explicar o que são os agregados fiscais, mas só vamos pensar no nome por enquanto, né? Era apenas o único anexo que tinha que estar estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentais pela Constituição, no seu artigo 165, parágrafo 2º, era o anexo de agregados fiscais. E quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, pois era uma forma do governo controlar os gastos de todas as entidades, desde a União, dos estados e dos municípios, controlar os gastos, porque mesmo com PED-RAI, mesmo com outras coisas, os governadores e prefeitos ainda gastavam muito, contratavam operações de crédito, sem medida, sem olhar se estava endividando ou não, o que era necessário, o que era importante para eles, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, o que era importante para eles era ganhar eleições. Ganhar as eleições era gastar dinheiro, fazer bastante obras para o seu eleitorado, e não importava se o Estado estava endividado, porque uma vez reeleito vai jogando a dívida para frente até ela estourar na mão de alguém. Então veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e acrescentou que toda LDO tinha que ter mais 3 anexos. Formaram então 4 anexos. Primeiro anexo, que é da Constituição Federal, agregados fiscais. E os outros anexos são o de metas fiscais, riscos fiscais e o específico. Como eu disse no último áudio resumo, tem um deles que só existe no governo federal, não existe nos governos estadual e municipal. Então, vamos lá, para gravar melhor aí os anexos, é só pensar na maré, né? Metas fiscais, agregados fiscais, riscos fiscais e específico. Se for governo estadual ou se for governo municipal, é MAR, estilos específicos. Mas vamos adiante. Então, nós vamos ter estes anexos, que são os agregados fiscais, ou seja, recursos para investimentos, vários recursos, né? Ela foi também modificada pela Emenda Constitucional 102 de 2019, mas está lá. Então nós temos os agregados fiscais, que são os recursos, investimentos em tantos estatais, limites, né? Porque o que vai definir como que vai ser o quanto que vai investir ou não, vai ser na LOA. Aqui são os parâmetros, como é que eles serão aplicados. O anexo de metas fiscais, eles vão ter metas para arrecadação e despesa dessa arrecadação. Receita e despesa.
metas para o gerenciamento delas, né? Metas que serão escritas ali e que deverão ser obedecidas pela lei orçamentária anual. Os riscos fiscais, como eu já disse também no outro áudio resumo, são os passíveis contingentes, riscos, né, alguma indenização, etc. E agora o específico, o anexo específico são as metas de inflação, as políticas monetária, creditícia e cambial e metas econômicas, metas de superávit primário, etc. É aí que vem a grande diferenciação, porque esse anexo, o anexo específico, ele só tem no governo federal, porque somente o governo federal ele possui o poder de ter política monetária, política cambial. Quem mexe com o câmbio, quem tenta regular se é o câmbio fixo, se é o câmbio flutuante, se é câmbio misto, se existe uma faixa que vai tentar regulamentar em relação ao dólar ou outra moeda, tudo isso aí somente a União tem esse poder. Os governos estadual e municipal não possuem esta prerrogativa. Então, nos governos estadual e municipal só possuem os anexos nas suas LDOs, anexos de agregado fiscais, metas fiscais e riscos fiscais. Somente eles. Agora, no governo federal vai ter os agregados fiscais, metas fiscais, riscos fiscais e específico. Então é não é sutil, porque é bem simples, né? São 4 anexos para o governo federal e 3 anexos para os governos estadual e municipal. Falamos aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante aqui lembrarmos, né, que existe nela uma gama de regulamentação que antes não era seguido e por não ser seguido, o governo federal, Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, então a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela chega para regulamentar o que não estava sendo obedecido e que poderia virar uma bola de neve e uma tragédia econômica. Talvez ela seja uma das corresponsáveis do porquê a situação econômica brasileira hoje não está exatamente semelhante à situação econômica da Argentina. Não tem uma inflação galopante, não tem gastos públicos descontrolados. Talvez a grande estabilidade econômica que o Brasil tem hoje, né, é claro, existe uma variabilidade, mas ela pode ser creditada à Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde nós temos foi acrescido as metas, esses anexos à Lei de Diretrizes Orçamentárias, as LDO, né, ela também colocou gastos com pessoal limite, com gastos de pessoal, não pode sair por aí contratando sem ter dinheiro para pagar, né? Não há mais essa possibilidade. Existe um regime extraordinário fiscal para enfrentamento de calamidades, contratações temporárias, há toda uma estrutura na Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê diversas formas de agir em relação ao orçamento, né? Quando existe, por exemplo, frustração de receita, né? Porque as receitas e despesas, elas não são exatas, né? Porque quando se tem a lei orçamentária anual, existe uma previsão de arrecadação, ou seja, uma previsão de receita. Só que ela pode não acontecer, ela pode acontecer para mais ou pode acontecer para menos. Se acontecer para menos, vai ter que ter corte nas despesas.
Aí esse corte, por exemplo, que diz a lei de responsabilidade fiscal, tem algumas áreas que ela não pode ser feito. Um dos exemplos que a lei de responsabilidade fiscal obrigou que as LDO pudessem constar e deu uma pequena margem de manipulação para as LDO. E nós temos então que não pode cortar quando há frustração de arrecadação das receitas, as obrigações constitucionais. As obrigações constitucionais, elas são o que diz a Constituição sobre repasse de verbas, né? Porque está lá, por exemplo, o IPI, por exemplo, né? o ICMS, qualquer outro descrito que será arrecadado por tal ente, for arrecadado pelo governo federal. Então, a Constituição vai dizer tanto por cento fica com o governo federal e tanto por cento vai ficar com os fundos de arrecadação dos governos estadual e municipal. Então não pode cortar daí, não pode cortar as obrigações constitucionais, as obrigações legais, pagamento de serviço da dívida, ciência, tecnologia e inovação, isso aí foi implementado pela 167, ou outras que aí vem a LDO. Aí que vem a LDO. Então, só para lembrar, constitucionais, legais, serviços da dívida. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa gravação, pois, como vocês puderam perceber, as calopsitas estavam loucas e precisamos, então, interromper a nossa gravação para a continuação agora desses últimos minutos que estávamos falando da lei de responsabilidade fiscal e de quando existe frustração de receita. Existe, então, o seguinte: existe uma previsão das receitas a serem recebidas pelo governo. Ele vai ter uma previsão de quantos impostos vão receber. Essa previsão é feita pela contabilidade do governo. Lá no setor de finanças vai ter uma previsão baseado nos números da população economicamente ativa, dos impostos, imposto de renda, a questões patrimoniais, questões agropecuárias, etc, 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 que a gente vai falar muito mais à frente. Então tem essa previsão todo mês de quanto que vai entrar nos caixas do governo. E aí essa previsão ela pode acontecer exatamente igual, ou muito próximo, ou pode acontecer muito mais, pode entrar muito mais do que houve a previsão, ou pode entrar muito menos. Quando entra muito menos, a gente chama de frustração de receita. A lei de responsabilidade fiscal, ela estipula que haverá necessidade de corte de gastos. Quando há frustração de receita, vai haver a necessidade de corte de gastos, corte do lado da despesa. Isso para poder manter o equilíbrio fiscal. Só que, conforme a lei de responsabilidade fiscal, existem algumas áreas que não podem ser cortadas. E lá está, é o seguinte: as obrigações constitucionais. Isso é uma coisa óbvia, porque se a Constituição determina que um Estado tem que gastar tanto com educação, gastar tanto com saúde e que tem que repassar o recolhimento de impostos para outra instância, né? A União repassar para os estados repassar para o município, etc. São obrigações constitucionais, obrigações legais. Existe também o pagamento do serviço da dívida, que são juros, a amortização. No caso do governo federal, se for suspenso isso, vai dar um problema terrível no mercado financeiro internacional e na captação de recursos, na venda dos títulos da dívida pública do governo. Não pode também ter corte na ciência, tecnologia e inovação, e aí a lei de responsabilidade fiscal dá uma margem para a LDO, outras listadas na LDO. Então, por item, obrigações constitucionais,
obrigações legais, pagamento do serviço da dívida, ou seja, juros e amortizações, ciência, tecnologia e inovação e outras listadas na LDO. São essas que não podem ser cortadas, mesmo que haja frustração da Receita. Para finalizar, só relembrando aqui a questão dos prazos, a LDO ela vai regulamentar a lei orçamentária anual, então ela tem que estar pronta antes de a LOA estar pronta. Ou seja, enquanto que os prazos da LOA são 31 de agosto para o Poder Executivo enviar até o Poder Legislativo e 22 de dezembro para que o Legislativo devolva ao Executivo, a LDO tem prazos muito antes disso. A LDO, o Poder Executivo, tem que enviar ao Legislativo até dia 15 de abril. 15 de abril. E o Legislativo tem que devolver ao Poder Executivo até 17 de julho. É só gravar aí. 15 de abril, 17 de julho. Ou seja, muito antes do envio do projeto de lei orçamentária, que é 31 de agosto. Só lembrar dessa parte. E a devolução da LOA já vai ser 22 de dezembro. Então, temos que lembrar disto. Bom, no próximo áudio vamos falar da lei orçamentária anual, dos seus orçamentos, orçamento fiscal, orçamento de seguridade social, orçamento de investimento, o que são cada um deles do lado da receita, do lado da despesa. Vamos falar no orçamento de seguridade social, da previdência, saúde, assistência à saúde, quer dizer, assistência social e saúde, a paz, né? Qual desses orçamentos pode ser utilizado para a busca de reduzir as desigualdades sociais entre as regiões, que é o que está lá no início da Constituição, né? A busca por reduzir as desigualdades sociais nas regiões brasileiras. E esses orçamentos podem ser utilizados, mas tem um que não pode, nenhum. Vai ficar aí o suspense para o próximo áudio. Vamos falar da questão do relacionamento da LOA com a LDO e com o PPA, né? E conforme nós podemos ver na questão da reserva de contingência. Vamos falar também dos créditos, do ciclo orçamentário antes dos créditos, né? Do ciclo orçamentário, como que se dá esse envio do projeto de LOA para o Congresso Nacional, o Congresso e as comissões orçamentárias, as 16 áreas temáticas que vão discutir os pedacinhos do projeto de LOA, vai fazer mudanças, vai propor alterações, etc. Quando que pode propor, quando que o presidente pode fazer uma mudança antes da votação, tudo isso e como que ela vai, qual é o caminho que vai chegar. Vamos falar também do orçamento impositivo, né, dos tipos de emendas que estão dentro do que caracteriza o orçamento impositivo, né, da polêmica aí que teve com o ministro que barrou esse orçamento. Aí a gente pode explicar também essa questão. Vamos falar das comissões, as emendas de comissão, emendas de relatoria que não são obrigatórias, as emendas individuais e emendas de bancada que são obrigatórias. E o orçamento impositivo são as individuais e de bancada. Vamos depois passar os detalhes delas, né? E os créditos adicionais, né? Quais são os créditos adicionais, né? Que estão suplementares, especial e extraordinário. E depois segue mais conteúdo dos próximos áudios. Muito obrigado. Se inscreva no canal, dê um joinha para aumentar a nossa relevância, né? E escute aí, faça a sua caminhada escutando, né, a administração financeira orçamentária, mas vamos fazer outros áudios também, de outros assuntos, direito administrativo, podemos fazer também de história e sociologia, administração e outros. Muito obrigado, até o próximo áudio.